Preparando então o nosso estudo de hoje, nós vamos aqui para o nosso livro Evolução em Dois Mundos, obra de André Luiz, psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, o capítulo número 5, Células e Corpo Espiritual. Nós vamos hoje estudar a partir do artigo O Todo Indivisível do Organismo. Bom dia, Marião. Então nós vimos no nosso encontro anterior os itens princípios inteligentes rudimentares, falando aqui sobre os diversos estágios de desenvolvimento das células, desde os princípios inteligentes mais inferiores até chegar nesse estágio mais nobre, como chama aqui André Luiz, dos animais superiores e nas criaturas humanas. Falamos aqui sobre a inteligência que governa e senhoreia esse desenvolvimento. Depois nós falamos aqui sobre as formas das células, um tema aqui bastante técnico para nós, mostrando também a evolução desses organismos. Motores elétricos microscópicos. André Luiz falava que cada célula é um pequeno motor elétrico funcionando, mas ele diz aqui no final: temo-las desse modo por microscópicos motores elétricos com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina e que lhes imprime a fixação ou a mobilidade indispensáveis às funções que devam exercer no mar interior do mundo orgânico, formado pelos líquidos extracelulares, a se definirem no líquido lacunar que as irriga e que circula vagarosamente, na linfa que verte dos tecidos, endereçada ao sangue, e no plasma sanguíneo que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característico do meio interno. Então ele falava sobre aqui, esses pequenos motores elétricos que trabalham sendo governados pela inteligência, sendo governados pela mente, por isso eles trabalham em conjunto. A princípio, nós entendemos que esse funcionamento se dá através apenas da genética, mas aqui o que André Luiz mostra para nós do aspecto espiritual, aspecto esse muito pouco conhecido aqui pelas nossas ciências terrenas, atribuindo apenas aqui a uma questão de programação genética, mas André Luiz vai mostrando para nós que sem a mente que governa, o desenvolvimento desses organismos acontecem de uma forma desorganizada. Então esse é o principal ponto que ele sublinha aqui para nós. O próximo item, então, o todo indivisível do organismo. Ele segue então esse mesmo raciocínio dos motores elétricos anteriormente aqui mencionados. Lógico entender dessa forma que diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso, fechado, organizado pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outros arraiais da atividade somática que lhes excitam as propriedades funcionais para certos fins. Hormônios esses nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações, e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina das suprarrenais,
com a insulina do pâncreas, a testosterona dos tecidos, testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. Então, o que ele passa para nós aqui, nessa parte do todo indivisível, né, algo que é bastante interessante para nós, bom dia Simone, bom dia Sonja, o que é bastante interessante de nós entendermos, que as células então compõem esses organismos individuais, e eles trabalhando em conjunto formam então tecidos. Esses tecidos em associação esculpem então os órgãos, e esses órgãos então compõem o nosso organismo. E aí então nós percebemos que cada órgão do nosso corpo tem uma função. Isso obviamente é bastante simples de compreender, nós aprendemos isso desde o início dos nossos estudos de ciências na escola, mostrando que nós temos ali os nossos pulmões, o estômago, o coração, pâncreas, rim, baço. Então nós temos ali cada um com sua função. Conforme o tempo vai passando, a medicina vai percebendo a importância de cada um, mostrando para nós o que é possível e o que não é possível de nós extrairmos do nosso corpo sem comprometer a nossa vida. E aí então, tanto é assim que nós vemos hoje transplante de órgãos, por exemplo, que são hoje realizados, que existem ali órgãos que podem ser retirados do indivíduo vivo e órgãos que não podem ser retirados, né, apenas quando há ali a morte, o espírito então desencarna, mas o organismo continua, a princípio, ali mantido vivo por um tempo para que ele possa ser retirado, porque sem esse órgão o corpo simplesmente não funciona. Então hoje nós vamos vendo técnicas que vão se aprimorando, estudos cada vez mais aprofundados, para entender exatamente a função de cada um desses órgãos. E nós percebemos, inclusive, na própria multiplicação celular, que nós veremos aqui um pouco mais abaixo, que se ele se desenvolve com características diferentes do seu original, e quando ele se desenvolve de uma forma desorganizada, ele acaba criando então todas as tumorações, sendo ali benigna ou maligna, mas trazendo sempre esse complicador, né? esse grande problema para todos nós, que é ainda para nós lidarmos com o câncer, né? Que é uma doença ainda não curada, embora seja tratada agora com uma maior efetividade. Então nós vemos todo esse organismo trabalhando com partes minúsculas, que vão se compondo em partes, que vão depois montando o conjunto. E esse todo indivisível do organismo é o que faz com que ele então funcione, não apenas na sua estrutura, mas na própria forma como ele vai vai se desenvolvendo no decorrer da vida orgânica. Então nós vemos aqui André Luiz comentando para nós também sobre o controle dos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outros arraiais da atividade somática, que lhes excitam as propriedades funcionais para certos fins. E aí depois ele continua também aqui, lembrando para nós, hormônios esses nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular. Então a gente vê que esses hormônios são então produzidos, na sua grande maioria, das características, né, das funções que eles possuem, por impulsos mentais. Então depende muito do nosso estado mental, do nosso estado emocional, que isso faz com que essas substâncias sejam produzidas e também produzam no nosso corpo determinados efeitos. Por isso ele coloca para nós, né, nascidos de impulsão mecânica da mente, sobre o império celular, a mente controlando as células, conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações. Então vemos aqui que o equilíbrio íntimo que vai fazer, então, vai estimular a produção dessas substâncias para manter o nível ideal, mas que pode também fugir desse nível ideal quando ele entra em desequilíbrio, produzindo a mais ou produzindo a menos e trazendo ali depois as suas consequências.
E ele coloca, e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum. Então esses hormônios hoje podem ser isolados, podem inclusive ser sintetizados, né? Como já acontece com a adrenalina das suprarrenais, insulina do pâncreas, testosterona dos testículos e outras secreções glandulares. Eu separei para vocês aqui um texto interessante que fala sobre essa parte dos hormônios, né? Eu queria passar para vocês, porque essa parte teórica é importante para a gente perceber que o nosso corpo ele funciona não apenas por atividades individuais das células, formando esse conjunto, mas a mente também influencia o funcionamento desses órgãos, dessas células, a partir da produção dessas substâncias. Por isso, então, eu queria fazer aqui um resumo para a gente poder entender quais são exatamente as diferenças que existem entre esses hormônios, os efeitos que eles provocam e o que são exatamente esses próprios hormônios. Bom dia, pessoal que chegou. Então vamos lá. Eu estou no site aqui todoestudo.com.br, na seção de Biologia, falando sobre os hormônios. Hormônios abrangem substâncias químicas produzidas por variadas regiões do corpo, compreendendo sua produção em glândulas, tecidos e neurônios. Essas substâncias apresentam várias funções fundamentais, desde o controle metabólico, passando pelo crescimento corporal e desenvolvimento sexual. Então nós vimos que não basta apenas você ter células funcionando individualmente ou em grupo. É importante que elas sejam gerenciadas nesse funcionamento. A produção é originada a partir, sobretudo, de glândulas endócrinas e neurônios especializados. A partir destes, as funções respectivas dessas substâncias químicas variarão segundo sua região de atuação no organismo. Então aqui também é interessante a gente perceber que, conforme a medicina foi evoluindo e também foi se percebendo essa diversificação de elementos que compõem os nossos órgãos, a medicina começou também a se subdividir em especialidades. Então, quando se falava, por exemplo, o funcionamento do órgão de um modo geral, então nós tínhamos aquele clínico geral, que era aquele médico que sabia tudo. Conforme a ciência foi se aprofundando, foi feita então aquelas subdivisões. Começaram então a vir um cardiologista, aquele que estudava com mais profundidade o funcionamento do coração, da circulação do sangue. Nós tivemos ali depois também pneumatologistas estudando os nossos pulmões, sistema respiratório, tivemos ali ortopedista, dermatologista, e aí se estenderam ali várias e várias especialidades. Todas elas, então, elas começaram a se tornar cada vez mais detalhadas ou detalhistas por causa exatamente da profundidade de conhecimento que nós fomos alcançando. Nesse caso, nós tivemos então que, se nós falávamos, né, sobre partes do nosso corpo, o que era bem interessante, né? Então eu tenho a parte do coração, eu tenho a parte dos meus ossos, tenho a parte dos órgãos, enfim. Nós vamos colocando então cada uma dessas partes. E o detalhe interessante que nós percebemos é que no caso, por exemplo, do funcionamento dessas substâncias, no caso, por exemplo, dos hormônios e o próprio metabolismo do nosso corpo, os endocrinologistas começaram também a fazer esses estudos. Então vemos endocrinologistas estudando substâncias, o efeito dessas substâncias, pesquisadores se aprofundando cada vez mais. E aí então, tudo isso que nós percebemos, em termos de funcionamento do nosso corpo, se dá exatamente pelo grau de conhecimento que nós fomos alcançando. Então eu vou ler para vocês aqui mais um trechinho, para a gente entender como funciona aqui essa parte dos hormônios. Basicamente, porém, os hormônios têm as funções de atuação como mensageiro químico, realizando o transporte de informações entre as células. Então vemos que as células não são elementos que funcionam de uma forma autônoma, elas são controladas e interligadas. Atuação na regulação de órgãos e regiões específicas do corpo.
Muitos desses hormônios são produzidos através da hipófise, paratireoide, tireoide, suprarrenal, pâncreas e demais glândulas sexuais. Dessa forma, as substâncias químicas formadas serão as mais diversas, compreendendo inúmeras funções. Aí, rapidamente, aqui um resumo bem interessante que encontrei, que falava sobre os tipos de hormônios, né? O corpo humano é formado pela produção de variados hormônios. Os principais são o CG, o GH, que é o do crescimento, o ADH, antidiurético, adrenalina, hormônios sexuais, paratormônio, insulina e glucagon. Então nós temos aqui o hormônio do crescimento, só para a gente poder ilustrar melhor aqui esse tema. Sua produção ocorre por meio da glândula hipófise. Esse hormônio tem a função de atuar no desenvolvimento de massa muscular do corpo humano. Além disso, ele também atua no alongamento dos ossos. Segundo, a tiroxina, também chamada de tiroxina T4, é a essa substância que confere a função de regulação do metabolismo, coordenação dos batimentos cardíacos e desenvolvimento corporal. É produzida pela glândula tireoide. O ADH, o antidiurético, assim como o GH, é produzido pela glândula mestre, a hipófise. Também chamado de vasopressina, ele apresenta atuação na região do rim. Sua função é excretar água, regular a pressão do sangue na região e controlar o volume de urina na bexiga. O paratormônio, produzido pelas paratireoides, este pequeno hormônio tem uma grande função no organismo. A ele é responsabilizado a regulagem da quantidade de cálcio no sangue. A insulina, a produção ocorre no pâncreas. Sua função é a de controlar a taxa de glicose, com o intuito de evitar a diabetes ou a hiperglicemia. Depois nós temos a adrenalina, substância produzida pelas suprarrenais, talvez esteja entre os hormônios mais populares. Atuando no sistema nervoso, a adrenalina prepara o corpo para as aspirações repentinas, principalmente. Realiza o aumento da pressão arterial, na frequência cardiorrespiratória e suor excessivo. Glucagon. Assim como a insulina, o glucagon é produzido pelo pâncreas. Sua função é atuar no equilíbrio da glicose no organismo. Através da produção da fosforilase, essa enzima atua nas moléculas do glicogênio encontradas no fígado. A partir disso, essas moléculas serão transformadas em glicose, impedindo a ocorrência de hipoglicemia. Depois vem os hormônios sexuais. Testosterona, produzido pelas glândulas sexuais masculinas, os testículos. Esses hormônios têm como responsabilidade a delimitação das características sexuais masculinas. É por meio da testosterona que há o crescimento de pelos na região facial e do engrossamento da voz. Além disso, está relacionado ao desenvolvimento dos músculos, por exemplo. Progesterona. Sua produção ocorre nos ovários e é responsável do preparo do corpo feminino para o recebimento da gravidez. Além de preparar as mamas, também atua no preparo do útero. Vem o estrogênio, assim como a progesterona, são hormônios produzidos nos ovários. Sua atuação está relacionada ao desenvolvimento de características típicas femininas. A exemplo, há o crescimento dos seios e de pelos pubianos, para citar alguns. Depois nós temos aqui a prolactina, é a última que nós vamos ver. É o hormônio sexual feminino produzido nas glândulas mamárias. Tem como função, como o próprio nome diz, atuar na produção do leite materno. Durante a gestação, essa substância é a responsável por encher as mamas de leite. Apesar de não ser dos hormônios mais conhecidos, é dos mais fundamentais. Então é bastante curioso, bom dia pessoal que chegou, é bastante curioso nós percebemos
que desses hormônios citados, claro que nós tivemos aqui apenas uma visão superficial e bastante resumida sobre esse tema dos hormônios, mas nós vemos então de que modo que eles funcionam. E mais do que isso, nós vemos então a atuação da própria mente, que ajuda então na organização desses hormônios. Eu me lembro de uma cachorra que eu tive, que ela teve aquela chamada gravidez psicológica. E essa gravidez psicológica fez com que ela começasse então, com que ela entrasse no período de lactação. E ela não teve gravidez nenhuma, ela simplesmente teve ali a aproximação ali de outros cachorrinhos que chegavam perto e ela achava que era dela. Então nós vemos assim, né, a função dos hormônios e também das próprias doenças que surgem em muitas glândulas. E aí então os próprios espíritos falam para nós, ao estudarmos sobre essa parte da medicina espiritual, mostra que a mente desorganizada faz com que então cistos acabem brotando, não se sabe porquê da nossa parte, né? Eles simplesmente surgem, mas aí nós teremos ali o componente psicológico que começa então a ser considerado. E esse componente psicológico é o que causa essa desorganização. Então, tudo isso ainda são temas muito profundos para serem estudados apenas aqui pela nossa ciência material, porque nós conhecemos a anatomia, conhecemos então a química da substância, conhecemos a estrutura celular, mas o efeito mental disso tudo, a repercussão do efeito mental sobre o perispírito, que por sua vez atua sobre o corpo físico, esse é um tema que para nós ainda é bastante desconhecido, mas que a tendência é fazer com que, conforme a ciência vá considerando também o aspecto espiritual, comece então a haver esse intercâmbio de informações para entender que o espírito imortal é que gerencia o corpo físico, apesar da sua carga genética e do seu funcionamento automático. Voltando um pouquinho aqui, Dudu colocou para nós aqui um texto, vamos lá, Dudu? A psicosfera mental sem estrutura relacionada ao pensamento positivo eleva naturalmente a mudanças hormonais no corpo físico, trazendo uma predominância elevada no fluido perispiritual do corpo espiritual. E com isso as células, que se mostram ativas e desorganizadas neste momento, não se afinizam, e com isso há uma transformação do modelo celular, causando processos por vezes irreversíveis ao órgão que se faz mostrar doente, trazendo uma crise prepondial a ele, e com isso hoje o câncer se mostra num crescimento bem acentuado no orbe planetário. O alimento consumido hoje traz uma verdadeira prática de desconfiabilidade por interesses econômicos. Com isso, muitas das substâncias introduzidas nos animais a serem consumidos colaboram para que essas células se desestruturem e com isso a doença chega ao ser da Terra. Temos autoria, Dudu? Se não tivermos, mesmo assim, agradecemos a participação. E nós vimos aqui exatamente aquilo que nós conversávamos, né? Legal, bacana, muito boa aqui a participação ativa desde o início nos acompanhando, né? Então, a orientação que chega para nós. Primeiro, a forma, o estilo de vida que nós escolhemos. Nós vemos assim que se no passado nós tínhamos ali algumas doenças que eram muito mais por falta de conhecimento do nosso organismo, por falta de medicamentos que nos ajudassem no controle dessas doenças, conforme o tempo foi passando e a nossa sociedade foi adotando um estilo de vida muito mais preocupado com o desenvolvimento material, nós criamos então estados mentais, como o caso, por exemplo, da depressão, do estresse e outras desorganizações psicológicas que fizeram com que outras doenças surgissem. Não que no passado não houvesse, porque o caso de estresse, ele sempre fez parte da natureza humana. Nós vivemos num ambiente hostil e, portanto, exigindo de nós comportamentos não apenas da nossa sobrevivência com o meio ambiente, até mesmo na nossa relação interpessoal aqui no nosso planeta. Então, essas situações de estresse, de angústia, de depressão, isso faz parte da nossa natureza. Mas o que nós percebemos é que o estilo de vida que nós adotamos nas últimas décadas para cá, podemos colocar talvez um século ou 2 séculos para cá,
Nós adotamos então esse estilo que exigiu de nós tal comportamento que fez com que nós, através desse desequilíbrio mental, criássemos então essa desorganização no nosso organismo. E aí então vieram tumorações, vieram ali outras desordens que trouxeram para nós problemas que não são de fácil resolução. Por outro lado, conforme a mensagem trouxe para nós, esse mesmo modo de viver que nós estamos adotando, focados na economia, nós então começamos a produzir substâncias, não apenas com relação à alimentação cotidiana, por exemplo, no caso da carne, como foi mencionado, usando hormônios para os animais, usando alimentação com substâncias para fazer que haja uma engorda mais rápida, para fazer com que os animais então produzam mais, até mesmo o leite acaba sendo influenciado, a carne influenciada, os ovos influenciados, enfim, todos os derivados dos animais fossem então alterados a partir dessas substâncias. Quantidade muito grande de antibióticos para conter as doenças, enfim, tudo aquilo que nós vemos, para quem assiste, por exemplo, a programas como Globo Rural, nós vemos então quais são os agrotóxicos que são utilizados, hormônios, antibióticos, alimentações com determinadas concentrações de substâncias. Além de tudo isso, como se não bastasse essa produção rotineira que nós estamos vivendo, nós então acrescentamos aquilo que para nós é mais saboroso. E aí então vem as frituras, os condimentos, açúcares diversos, enfim, várias e várias substâncias que também provocam desordens no nosso corpo. Se por um lado nós temos uma desordem que parte da mente e influencia o nosso organismo, por outro tem substâncias que nós então trazemos para o nosso organismo e faz um caminho reverso. Então a mente se torna desorganizada pelo fato do corpo estar doente pelas substâncias que ele absorve. E o outro lado é a mente desorganizada pelas questões psíquicas e emocionais, influencia o nosso corpo gerando outros tipos de doenças. Então nós estamos, na verdade, pelo nosso modo de viver, sendo bombardeados dos dois lados, o lado psíquico e o lado material. Porque nós escolhemos viver assim. O Hermes colocou lá em cima, nosso organismo é uma máquina esplêndida. Nós é que não sabemos administrá-la. E a tendência, Hermes, é que conforme o nosso planeta vai evoluindo em termos morais, nós passamos então a aprender a organizar melhor. E aí vai fazendo com que o nosso corpo fique mais saudável, tenha uma vida mais prolongada, não apenas, porque hoje nós vemos que para muitos uma vida mais prolongada acaba se tornando um grande tormento. Só que, na verdade, ao mesmo tempo que essa vida se prolonga, as nossas ciências, o nosso modo de viver, o estilo de vida que nós adotamos, acaba sendo também mais saudável. Tudo isso vai depender do quê? Da direção que nós estamos dando para as nossas vidas. E nós estamos vivendo agora um momento de reavaliação de tudo aquilo que nós vivemos, que a pergunta vai ser, o que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos voltar a fazer o que fazíamos ou vamos adotar uma nova forma de viver? Não apenas pela forma como a sociedade hoje está sendo reorganizada, digamos assim, com essa pressão causada pela pandemia, mas pela própria espiritualização dos seres, de cada um de nós. O soldado colocou: o dinheiro em si não é um problema, pois tudo gira em torno disso. Se torna um problema quando não sabemos lidar. A economia é uma necessidade da sociedade terrena. Nós temos que saber gerenciar os nossos recursos. Mas quando nós voltamos a nossa atenção para a produção de riquezas pelo simples interesse de acumular riqueza, aí então nós geramos problemas. Porque aí surgem então todas as desorganizações sociais, a parte de desequilíbrios dentro do ambiente social, e aí vai causando, é um ciclo vicioso. E nós não vamos conseguir sair desse ciclo vicioso enquanto não adotarmos um novo modo de viver. Mas pelo que nós estamos vendo hoje, pela mentalidade da nossa sociedade planetária, nós vemos que isso vai demorar muito para acontecer. Nós teremos mudanças individuais, mas a mudança coletiva vai ter, pelo menos para chegar naquele resultado efetivo que nós gostaríamos, vai demorar bastante. Então são pequenas mudanças que vão acontecendo de uma forma localizada, influenciando de uma forma bastante superficial ainda, mas a tendência é fazer com que, se não vai pelo amor, vai pela dor, como diz para nós, Então, estamos assim nesse processo.
de mudança, de aprendizado e de reavaliação. Então, por isso eu quis passar para vocês aqui, né, esse texto para complementar aquilo que nós vimos na teoria com André Luiz, para percebermos exatamente isso, né, a grande importância da mente na forma como nós conduzimos nossas vidas. Né? O Soldado colocou a reforma íntima e social, né, que é exatamente o que nós precisamos. E a social só virá a partir da íntima, né, porque a sociedade hoje está estruturada de uma forma de acordo com aquilo que nós desejamos. Então nós temos que desejar algo diferente para fazer uma coisa diferente. O Chico já falava sobre isso numa passagem muito interessante. Para você ter o que você nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez. Então, se nós queremos ter uma sociedade ideal, nós temos que mudar a nossa forma de ver também a sociedade. Dizendo para nós, né, lembrando, meu amigo, que a espiritualidade não é contra o consumo desse alimento envenenado, com substâncias que ferem tantos órgãos do ser humano, mas conhecer e saber de onde vem essa comida, esse alimento. Aos poucos, essa forma de alimentação vai ser mais estruturada e sabedora de que o corpo físico mudado não mudará o corpo espiritual, mas trará benefícios muito elevados com a pouca vontade que se mostrará, e já se mostra que a alimentação de carnes está sendo diminuída para o bem-estar do corpo físico de vocês, seres terrenos, né? Perfeitamente, né? Então, quer dizer, nós vemos assim que aquilo que nós consumimos hoje, é até interessante a gente ver isso, né? Eu comentei com vocês uma vez num programa que eu assisti no Globo Rural, numa reportagem, que falava sobre os produtores de fumo de Santa Catarina. E o curioso dessa reportagem foi mostrar a dependência daquela comunidade na produção de fumo. Quer dizer, todo mundo é sabido hoje, né, os malefícios do tabagismo, sabemos hoje, né, os complicadores que isso traz para os hábitos, para os valores, para a própria intoxicação perispiritual, né, se nós pudermos dizer assim, mas nós vemos que é uma dependência que foi criada. Você não pode simplesmente retirar daquela sociedade aquela produção para aquela substância de uma hora para outra, porque isso traria, né, um grande desequilíbrio coletivo para aquela comunidade. A mesma coisa acontece quando nós falamos, por exemplo, sobre a produção de carnes. São feitas campanhas, né, para redução do consumo de carne, são trazidas para nós, né, as dificuldades, os problemas que são causados, como foi colocado para nós lá em cima, né, das substâncias que são utilizadas nessa produção. Mas se nós pensarmos na dependência socioeconômica que o nosso país, que os países de um modo geral têm para esse tipo de alimento, é algo que não pode ser mudado de uma hora para outra. Então a tendência é fazendo com que o espírito, sendo educado, ele por si próprio vai encontrar soluções para mudar a forma de viver, a forma de se alimentar, a forma de produzir. Então vai ser uma substituição gradual de uma forma mais positiva, de uma forma mais favorável, mais benéfica. Né? Porque do contrário, nós ficaremos nessa eterna dependência, achando que nós nunca vamos conseguir mudar. E é possível essa mudança. Então, a princípio, começa com mudanças individuais. Depois nós teremos mudanças coletivas. Basta a gente lembrar que, voltando 3 décadas, por exemplo, nós tínhamos propagandas de cigarros e de bebidas alcoólicas sendo ali colocadas de uma forma muito tranquila pela sociedade. Depois a própria sociedade reconheceu os malefícios e começaram a criar leis trazendo proibições. Mas ainda assim nós percebemos, né? Isso teve uma mudança importante? Teve mudança importante. Mas ainda nós percebemos o quanto ainda precisa ser feito. E continua aqui nosso mensageiro, né? Que a paz do nosso mestre consiga elevar mais estudos sobre esse assunto, mostrando que todos precisam se mostrar cientes da verdadeira atitude do que se comer para a melhora do corpo físico. O meu abraço fraterno a todos os estudantes desse meio. Dr. Sérgio Abagardi, né? Muito obrigado pela participação. Aliás, essa é uma teoria, né, que eu já comento várias vezes, que os centros espíritas eles se preocupam muito em falar das questões morais e das questões espirituais, mas fala-se muito pouco das questões físicas.
Então falarmos, por exemplo, né, de profissionais, por exemplo, de fisioterapia, de nutrição, educadores físicos, de médicos, para falar do cuidado com a máquina que nós utilizamos. Porque uma máquina que funciona mal afeta também o funcionamento do nosso psiquismo. Então fazer uma campanha, né, eu acho que nós não vemos, infelizmente, centros espíritas fazendo então trazendo essa proposta de fazer um seminário, por exemplo, de cuidados com o corpo físico. Isso nós não vemos. Então, falar da nossa dieta, falar do sedentarismo, falar dos nossos hábitos, falar dos tratamentos que nós fazemos, né, porque a dependência química dos medicamentos também é um hábito para nós. Então, tudo isso precisa ser também alertado dentro do nosso meio espírita. Porque é muito interessante a gente falar de André Luiz falando sobre a vida no mundo espiritual, enquanto aqui no mundo físico nós estamos em plena decadência nos cuidados com o nosso corpo físico. Então são propostas que nós vamos avançar e levar um pouco mais para frente. Vamos pensar sobre isso. André colocou, né, estávamos até outro dia falando sobre o ora pro nobis, né, que tem alto teor de proteínas. Então são tantos os caminhos que nós temos hoje. Mas é claro, né, assim como para a transformação moral, nós temos ali a passagem do Evangelho que fala sobre a porta larga e a porta estreita, para os nossos hábitos também é assim. É muito mais fácil você ir ao supermercado e comprar aquilo que já vem pronto do que você pensar em mudar os seus hábitos com alimentos alternativos. São alternativos hoje pelo modo como nós pelos hábitos que nós temos, mas que no futuro, assim nós esperamos, sejam hábitos normais do nosso cotidiano e aquilo que é normal hoje se torna uma exceção no futuro. Para vermos exatamente o corpo funcionando, vermos a mente funcionando em harmonia, o perispírito sendo intermediário, sendo ali um intermediário depurado, um intermediário organizado, para levar a mensagem pura da mente para o corpo também puro. Então, quer dizer, como se não bastassem as provas e expiações, que já trazem para nós essas limitações do nosso corpo físico, nós ainda fazemos questão de criar problemas deliberadamente, simplesmente por uma questão de escolha. Eis aí, então, a proposta para todos nós. Vamos lá. Pois é, Brás, o Brás colocou, né, fumo e urina. Eu também já fiz tratamento com isso, Brás. Minha avó era do interior, então quando você tinha uma unha encravada, era fumo e urina. E era assim, né, para homem tinha que ser urina de mulher, e para mulher tinha que ser urina para homem, né. Quantas vezes, né, eu já fiz xixi para minhas irmãs cuidarem ali de um problema no dedo, né. Então era medicamento, né. Só que nós sabemos que a ciência evolui. Então os medicamentos vão se tornando mais eficazes, a ciência vai sendo mais estudada e tudo mais, mas se por um lado a nossa inteligência avança por esse caminho, por outro os nossos valores parece que se estagnaram. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Pela força das circunstâncias. Sim, medicina popular, né? Então é sempre importante isso. Vamos em frente, pessoal. Falei para vocês então dessa primeira parte, né? Então esse primeiro trecho, olha que interessante, né? Como a nossa conversa vai se desenvolvendo, né? Então falamos aqui sobre o todo indivisível do organismo, cuidando das células, cuidando dos tecidos, cuidando dos órgãos, vendo ali os hormônios atuando na organização dessa grande máquina e principalmente a mente conduzindo tudo isso. E talvez essa seja a frase mais interessante aqui que André Luiz colocou para nós, né, apesar de tudo ser interessante, mas ele coloca, né, ele diz assim: hormônios esses nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações. Então nós já vemos que é o nosso estado mental, o equilíbrio interior, que faz com que o nosso corpo funcione da forma mais equilibrada, né, e mais saudável possível. Próximo tema aqui para nós: automatismo celular.
diz para nós: é da doutrina celular corrente no mundo, ou seja, né, é a ideia científica corrente no mundo, a ciência mundial, que já tem esse entendimento, essa concordância, né, é da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem. Já vimos, né, os vários tipos de célula, né? Células epiteliais, células nervosas, células conjuntivas, enfim. Compelindo-nos desenvolver mais amplamente o acerto, ou seja, a verdade, né, a certeza sobre essa realidade, para asseverar que a inteligência, influenciando o citoplasma, então nós lembramos da estrutura celular, né? Aquela coisinha bem basicona, né? Membrana, citoplasma e núcleo, né? De uma forma muito simplificada, de uma forma bem básica. Mas é interessante ele colocar para nós que o citoplasma, no fundo, como ele diz aqui, é o elemento intersticial, ou seja, aquele elemento que fica ali entre as estruturas, de vinculação das forças fisiopsicossomáticas. Ou seja, o citoplasma ele sofre uma influência das energias mentais. Obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este que, à custa de repetições quase infinita, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhes assinala. Então, interessante que primeiro que ele coloca, né? Ele fala então sobre esse automatismo celular, que é a forma que a célula vai trabalhando mecanicamente. Então ela trabalha mecanicamente para se manter viva dentro do seu ciclo de vida. Eu vou ler para vocês um artigo bem interessante aqui, sobre isso também. O ciclo de vida da célula, que ela vai trabalhando. Ela trabalha individualmente, mas de uma forma coordenada com outras células, para que elas possam, então, cumprir aquela missão dentro daquele tecido e, a partir desse tecido, compor o nosso órgão e o seu funcionamento ideal para a sustentação do organismo. Então, até aí fica tranquilo de nós entendermos. Mas ele fala principalmente sobre o elemento intersticial de vinculação das forças psicossomáticas, fisiopsicossomáticas. Então, físico, psicossoma, nós temos ali então a mente atuando no perispírito. Então, para as nossas ciências hoje, você vê a célula no microscópio e você vê simplesmente uma célula. Da perspectiva espiritual, você tem uma visão diferenciada. Tanto é assim que André Luiz, várias vezes em outras obras que nós lemos, quando ele analisava, por exemplo, a estrutura do corpo físico, nós vimos lá no início do Ação e Reação, por exemplo, nós vimos ali na formação de um corpo da gravidez, lá em Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, nós vimos em outras obras que falavam sobre a desencarnação, e André Luiz, então, ele mencionava que ele tinha ali com auxílio, né, aquela capacidade de ampliar a sua visão como espírito, como desencarnado, para entender a estrutura orgânica de um modo mais profundo. E ele trazia para nós relatos das energias que se mobilizavam, né, dos seres orgânicos e de seres espirituais também que se mobilizavam no nosso corpo, que nós ainda ignoramos completamente. Porque o que se sabe hoje, nós temos ali os nossos estudiosos dessa parte da biologia, da citologia em especial, que estuda as células. Então nós estudamos apenas ali, demos nomes para as coisas, vemos como é que elas funcionam, conseguimos fazer ali meio que uma dissecação daquela célula para entender o funcionamento de cada uma delas. Tivemos ali os geneticistas que se aprofundaram no núcleo dessas células. Enfim, estudamos apenas o mecanismo dela orgânico, mas desconhecemos completamente a sua natureza espiritual. Então, se por um lado nós temos ali os biólogos, os médicos, né, os estudiosos da ciência que estudam essa parte da nossa anatomia,
Nós temos no plano espiritual, podemos imaginar também, aqueles grandes laboratórios com essas mesmas especialidades, estudando essa mesma estrutura, só que agora de um modo diferenciado. Então seria como se nós estudássemos apenas a casca, e lá no plano espiritual eles estudam a parte interior da célula, nesse sentido, a parte biológica. Ele coloca para nós também aqui, né, que essa força fisiopsicossomática obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam. Vemos então ali que, desde o início, André Luiz colocou em capítulos anteriores, que lá no início, quando nasceu o primeiro ser unicelular, naquela célula procarionte, que tinha aquela estrutura mais simplificada, ela foi se tornando mais complexa quando se tornou eucarionte, tendo ali o seu núcleo mais condensado. Vimos ali então a multiplicação das células e ela começa a trabalhar de um modo conjunto, combinado com outras células. Começamos a ver também ali a diferenciação das células com o passar do tempo. Se antes era uma única célula, um ser então que já era pluricelular, acabou tendo então ali outras células. Conforme ele vai se tornando mais complexo e essas células diferenciando, ele começa então a ver célula nervosa, célula epitelial e outras células, para outros tipos de tecidos. Então esse passo a passo, essa cronologia, digamos assim, cronologia biológica da evolução que André Luiz apresentou para nós, mostra que essa evolução das células trouxe para ela também esse funcionamento automático, e é desse automatismo que André Luiz fala. Que durante tanto tempo, nesses milhões de anos de evolução, as nossas células, é como se nós pensássemos assim, cada célula sabe o que fazer para se manter, para se sustentar. Mas através dessa força mental, elas trabalham em conjunto. É como se nós tivéssemos... imaginemos assim, pegar uma ideia bem simples, vários lápis espalhados sobre a mesa, de uma forma desorganizada. Cada um apontando para uma direção, aponta para baixo, para cima, para a esquerda, para a direita, e de repente você traz um controle mental, fazendo com que todos esses lápis apontem para a mesma direção, formando aquela imagem bem harmônica, bem organizada. E você tira o controle mental, os lápis voltam a se desorganizar. Então as nossas células funcionam dessa forma. Claro que de um modo muito mais profundo e complexo que nós não compreendemos, mas percebemos que essa organização mental é fundamental. Como se fosse uma ação magnética. Nós temos hoje vários exemplos que mostram isso, né? Vamos em frente aqui. Eu quero ler para vocês, quando ele fala aqui para nós sobre essa unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas, eu quero colocar para vocês aqui um texto interessante que eu encontrei. Ele está aqui no site Mega Curioso. É verdade que as células do corpo humano se renovam a cada 7 anos? Vamos aqui só para a gente ilustrar. Você já parou para pensar no quanto... Só um instantinho, pessoal. Me deem só um instante, por favor. Rapidamente. Só estou fazendo aqui que me apareceu uma mensagem aqui no computador. Só tomando uma providência rápida aqui. Um minutinho só, um minutinho só. Prontinho, vamos lá. Você já parou para pensar no quanto as células que compõem o nosso organismo trabalham ao longo de nossas vidas? Os cabelos, assim como as unhas, nunca param de crescer. A nossa pele escama, vamos perdendo a memória, os ossos vão se tornando gradativamente mais fracos, etc. No entanto, apesar de envelhecermos, as nossas células se mantêm em um constante ciclo de renovação. De acordo com o pessoal do How Stuff Works, é um site de ciências,
bem interessante nos Estados Unidos. Pesquisas realizadas nos anos 50 demonstraram que, em média, 98% dos átomos presentes no interior das moléculas que compõem as células do corpo humano são renovados anualmente através do ar que respiramos, dos alimentos que ingerimos e dos líquidos que consumimos. De átomos a células. Alguns anos depois, outro estudo baseado na medição do carbono 14, de novo aqui, Brás. Pesquisas realizadas nos anos 50 demonstraram que, em média, 98% dos átomos presentes no interior das moléculas que compõem as células do corpo humano são renovados anualmente através do ar que respiramos, dos alimentos que ingerimos e dos líquidos que consumimos. Alguns anos depois, outro estudo baseado na medição do carbono 14 no organismo, absorvido do ar pelas plantas que consumimos e, portanto, presente no nosso DNA, demonstrou que as células também se renovam periodicamente. Isso ocorre por meio de um ciclo constante no qual as células vão envelhecendo e morrendo, sendo substituídas por outras novas. No entanto, embora o corpo passe por uma recalchutagem celular da cabeça aos pés em intervalos que variam de 7 e 10 anos, vale lembrar que as células de diferentes órgãos e tecidos se renovam com ritmos diferentes, dependendo do quanto cada um precisa trabalhar para desempenhar as suas funções. Diferentes funções e ritmos. As hemácias, por exemplo, devido à árdua atividade que executam, transportando o oxigênio para os mais diversos tecidos do corpo através do sistema circulatório, apenas sobrevivem por um pequeno período. Já as células da pele sofrem bastante desgaste graças à sua função protetiva, renovando-se a cada 2 ou 4 semanas. Os cabelos, por outro lado, demoram por volta de 6 anos para as mulheres, 3 para os homens, para completar esse processo. E o fígado, que funciona como uma espécie de filtro para uma grande variedade de contaminantes presentes no organismo, tem suas células renovadas em períodos que variam de 150 a 500 dias. As células do estômago e dos intestinos, por conta da ação dos ácidos estomacais, têm um período de vida bem mais curto, demorando cerca de 5 dias para que a renovação ocorra. Isso quando a gente não fala de alguém que vive, olha que interessante aqui de novo, alguém que vive, por exemplo, um estresse muito grande, hábitos alimentares, hábitos de vida bastante desgastantes, surge então produção excessiva desses ácidos, provocando então gastrites, úlceras e tudo mais. E aí nós percebemos o quê? Não são as células que trabalham de uma forma desorganizada, ou as glândulas que trabalham de uma forma desorganizada, é a mente desorganizada que acaba afetando depois o funcionamento desses órgãos, gerando para nós então todos esses problemas. Então, se para uns cerca de 5 dias para a renovação, para outros, por outro lado, nós temos ali uma renovação que acaba não acompanhando a agressão que acontece dentro do estômago. Eis aí então o surgimento da gastrite. Mas vamos em frente. E as células que compõem o esqueleto, embora estejam constantemente em regeneração, levam cerca de 10 anos para concluir o ciclo. Além disso, conforme envelhecemos, o processo se torna mais lento e, como consequência, nossos ossos se tornam mais fracos. DNA e envelhecimento. Bem, tudo isso sem falar que também contamos com algumas células que não sofrem renovação ao longo de nossas vidas, como é o caso dos neurônios que compõem o córtex cerebral. Essa área é responsável por comandar funções relacionadas com memória, linguagem, pensamentos e consciência. Aqui ele coloca consciência, interessante, pensamentos, como se o cérebro fosse responsável por isso. Então a gente coloca um parêntese assim, só que não. Isso porque a gente lembra que o pensamento e a consciência são atributos do espírito. E o cérebro é apenas ali o canal de comunicação e de manifestação dessas ideias, e não responsável.
Então ele coloca assim, né, essa área é responsável por comandar funções relacionadas com memória, linguagem, pensamentos e consciência, e é por conta de seu envelhecimento que vão surgindo problemas degenerativos, como a demência, por exemplo. Ou seja, Kardec já conversando com os espíritos, lá no início do Livro dos Espíritos, fala sobre a influência do organismo sobre o espírito. Conforme o organismo, então, vai perdendo a sua capacidade, as suas habilidades, sejam elas habilidades físicas, habilidades cognitivas, o espírito também sofre dificuldades para se manifestar. Então vejam que não basta apenas nós estudarmos o corpo. É importante entendermos o corpo como veículo de manifestação do espírito. E para finalizarmos, diz assim: mas se o ciclo de renovação celular está acontecendo constantemente, então por que envelhecemos? Nesse caso, os cientistas acreditam que a resposta não se encontra em nossas células, mas sim no DNA, presente no interior delas. Segundo o How Stuff Works, os humanos envelhecem e morrem porque as células sofrem mutações ao longo dos anos, e essas alterações vão se tornando cada vez piores conforme são transmitidas para as novas células. E aqui então, é interessante a gente ver também que os nossos cientistas procuram o elixir da imortalidade, que é exatamente ali encontrar substâncias que procuram fazer com que essa renovação seja constante e de qualidade, para que nós tenhamos então aquela ideia da vida eterna, Então a grande preocupação que nós temos com a imortalidade do corpo, sem nos darmos conta da imortalidade do espírito. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. O Dudu colocou: minha endocrinologista disse que eu preciso comer carne vermelha pelo menos 2 vezes por semana por causa do hipotireoidismo, Não perguntei o porquê, porque fiquei 2 anos sem comer carne vermelha, Pois é, então tem esse problema que a gente acaba enfrentando, Faz ali uma substituição da alimentação e sem nos darmos conta da necessidade de reposição de determinadas substâncias, que mais que nós temos aqui? Existe uma teoria na qual uma pessoa deve ingerir carne vermelha ou não, de acordo com o seu tipo sanguíneo, Teorias, o Hermes colocou, o estudo do corpo físico e sua fisiologia, que é importante a gente ver, Não sei se é importante, mas eu li um dia, não lembro onde, que o Alzheimer chegou rápido por causa do alimento de carne desses tempos, Então são teorias, Nós não somos profissionais da área de saúde, não somos médicos, então é difícil a gente ficar especulando sobre isso, mas certamente nós não apenas convivemos com doenças que são bastante antigas, mas nós fizemos ali, tivemos o capricho de criar doenças novas, por causa desse nosso modo de viver, Vamos lá. Esses assuntos, Marion, eles são bastante questionáveis. Eu mesmo, já participei de muitos debates sobre isso. E a ideia, principalmente debates espíritas, que vem com aquele radicalismo, dizendo que o espírita não pode isso, não pode aquilo. E na verdade, não é que não pode, você vive numa sociedade em que nem sempre você tem a facilidade para trocar de alimentação. Quando você tem ali aquela facilidade para substituir um alimento pelo outro, é uma coisa. Mas quando nós temos, por exemplo, você pega alguém que depende da pesca, que depende do pastoreio, depende da criação de galinha, você vai dizer assim: olha, você não pode comer isso. Então você tem ali substâncias que são importantes. As dietas que nós temos, muitas vezes tidas como saudáveis, elas são ainda dietas bastante limitadas. Então você acaba trocando o hábito com a ideia de que você está tendo uma alimentação saudável, mas você compromete o funcionamento do seu organismo. Porque nós ainda não temos aquele entendimento, aquele entendimento popular da população como um todo, de quais são os alimentos que te oferecem essa ou aquela substância. Dependendo da atividade física que você desenvolve, dependendo do tipo de vida que você tem, onde você mora, enfim, a necessidade do seu corpo. O Chico, por exemplo, quando ele estava ali doente já no fim da sua passagem aqui pelo
pelo nosso mundo, o médico obrigava ele a comer canja de galinha, porque ele precisava de proteína que fosse rapidamente absorvida. Então não dá para a gente simplesmente mudar os nossos hábitos, né? Então a tendência, como nós vimos ali na participação, né, do nosso espírito amigo, a tendência é que haja essa mudança. E que não existe aquela proibição se deve ou se não deve, mas é que a educação moral e a nossa educação espiritual vai fazendo com que nós encontremos soluções. Porque nós precisamos de soluções. O hábito carnívoro, ele surgiu na história da humanidade pela praticidade. O homem não tinha tempo de ficar plantando. Só depois, ali, quando ele estava ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo, né, quando ele começou então a se tornar sedentário, sedentário não no sentido atual que nós temos, daquela pessoa que vive de uma forma estagnada nas suas atividades físicas, mas sedentário por ter se estabilizado na terra, domesticado os animais, domesticado nas plantas, criando residência fixa. Então, a alimentação carnívora ela sempre foi muito mais prática. Se você leva, por exemplo, meses para a produção de um tipo de alimento, você mata um animal na hora e você come. Então nós estamos habituados a isso. São produções mais rápidas e também mais lucrativas, acaba entrando também agregando também esse outro valor. Mas com o passar do tempo é que nós vamos então mudando os nossos hábitos e naturalmente mudando também esse nosso modo de viver, como conversamos anteriormente. São processos de evolução. A evolução como um todo, a evolução do espírito, a evolução da sociedade, a evolução da estrutura do nosso planeta. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, né, se não fosse desgaste fluídico, muitas mensagens estariam vindo aqui, né? Nada como entendimento e uma oração. Pois é, tem que ir devagar, né? A gente percebe, né, que da mesma forma que vocês escrevem na área de texto, a gente vê também os amigos do plano espiritual doidos para poder colocar também ali a sua opinião, a sua visão, o seu esclarecimento, né? Mas infelizmente a gente tem que restringir um pouco essa comunicação. Mas com a evolução da tecnologia a gente vai ter aqui um canal direto com o plano espiritual. E aí vai conectar o Pautal, que é aqui no planeta, e lá do outro lado também. Aí vai ser uma festa. Deixa eu ver aqui, o Hermes colocou, né, observe como podemos tornar um livro aparentemente complicado de se entender em um estudo gostoso de se digerir. Né? Digerir, né, aproveitando já o tema, né, Hermes? A senhora já colocou, né, nosso corpo possui necessidades já planejadas pelo plano espiritual. Né? Então tem tudo essa mudança. Até mesmo, né, o nosso modo de viver, se vocês pensarem, que no passado as nossas atividades eram muito físicas, com a tecnologia a gente aliviou bastante tudo isso, né? Você tem transporte coletivo, você tem máquinas que fazem essas funções, você tem ali o supermercado, né? As lojas, né? O comércio de um modo geral, a indústria e o comércio, que supre essas nossas necessidades, né? No passado a gente tinha que botar ali um pedaço de madeira nas costas e ir para o campo para você caçar o que comer com risco de não voltar, né? Com risco de virar comida, né? Então, esse modo de viver que a gente vai transformando traz também para nós os benefícios, mas traz também. Porque ao mesmo tempo em que a nossa sociedade se tornou sedentária, surgiram então as academias, o esporte, para fazer com que o nosso corpo retome o seu ritmo natural, que é para isso que ele foi criado. A nossa musculatura, as nossas articulações, nós temos os nossos hormônios que precisam, então tudo isso faz parte, uma coisa substituindo a outra. Mas vamos devagar que a gente vai conseguir chegar lá. A Miriam colocou, né, a questão é saber o que é necessário e o que é supérfluo. Né? Somos induzidos a consumir coisas que intoxicam o corpo e vê-las como necessárias. Né? É o nosso estilo de vida. Né? O estilo de vida para nós é sempre aquilo que é mais prazeroso e não aquilo que é de fato necessário. Com o passar do tempo a gente vai conseguir trocar. O Marião colocou, né, aí vem certos remédios que debilitam ainda mais nosso corpo, né? Então tudo isso faz parte desse aprendizado. Mas é isso, meus amigos, vamos encerrando por aqui, nós vamos entrar aqui no próximo tema, que são os efeitos do automatismo. Né? Então, temos aqui o efeito do automatismo, depois temos fenômenos explicáveis, são 2 artigos para finalizar. Lembrando que esse texto trazido aqui por André Luiz veio através do Valdo Vieira. Ele é assinado aqui em Uberaba, 29 de janeiro de 58. Né? Lembrando que
os textos que vieram de Pedro Leopoldo foram aqueles trazidos pelo Chico. Então, esse trabalho conjunto entre Chico e Valdo, e esse texto que nós estamos vendo é de Valdo Vieira, né? Então, faltam esses dois itens para nós estudarmos, né? Então, meus amigos, é isso. É claro que aqui nas nossas, na minha exposição especial, eu falo com uma certa preocupação, com uma certa interesse de leigo, né? Então, se nós estudássemos isso com profissionais que tivessem ali a capacidade de instruir um pouco mais, de aprofundar um pouco mais, nós teríamos ali um grande proveito. Mas dentro das nossas limitações, a gente vai levando muito bem, fazendo com que esse estudo, como Hermes colocou, que era um estudo complexo e assustador, se tornasse leve e acessível para todos nós, né? Porque é exatamente o que a gente vê, né? Você conversar sobre as coisas, ver como elas funcionam, procurar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. Assim você vê o livro fazendo um real efeito sobre nós, de vermos isso na prática, nas coisas que estão à nossa volta, e não ficarmos imaginando, né, aqueles grandes debates acadêmicos e intelectuais, porque do contrário, né, só eles absorverão. Mas para nós aqui estamos num bom caminho, com certeza, Dudu. O Hermes colocou: eu gosto de um certo refrigerante, mas com a glicemia em torno de 110 miligramas, né, tive que reduzir, né, só nos fins de semana, senão tem fiscalização ali, né? Fiscalização ajuda. Mas enfim, meus amigos, esse é o nosso tema de hoje. Então nós vamos encerrando